Capítulo 715. Há muito tempo obtive a fórmula da poção do Imperador do Conhecimento daquela organização mais antiga. Agora é hora de buscar os ingredientes correspondentes. Pode já pertencer a um anjo específico e pode ter se fundido com um objeto ao seu redor, transformando-se em um monstro deformado e maligno, ou em um artefato selado caótico e aterrorizante. Resumindo, tenho que ter cuidado. É melhor encontrar um ajudante adequado. Imperador do Conhecimento. O nome da poção da sequência 1 é bastante interessante. Se eu não tivesse visto diretamente a ardósia da blasfêmia, teria imaginado que ela pertencia ao caminho do leitor, fazendo com que pertencesse à Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Ainda mais estranho é que esses dois caminhos não são intercambiáveis. Certa vez, discuti esse assunto com aquele líder misterioso e o velho Senhor Hermes. Basicamente chegamos a um consenso e acreditamos que o caminho do leitor representa a parte onisciente de onipotente e onisciente. E o erudito e espreitador de mistérios correspondem ao próprio conhecimento, que é categorizado em dois aspectos. Um é mais sobre mistério, enquanto o outro é mais sobre realidade. Quando eu me tornar um imperador do conhecimento, Bernadette poderá parar de se preocupar com a infusão de conhecimento do sábio oculto. Ela também pode parar de ter medo de buscar conhecimento. O imperador eventualmente mudou para o caminho do espreitador de mistérios? Eu me pergunto se ele se tornou um imperador do conhecimento com sucesso. Talvez seja por causa disso que seus laços com a Igreja do Vapor foram completamente rompidos, tornando-o um inimigo público, sem ninguém para ajudá-lo. Tudo o que ele podia fazer era depositar suas esperanças na Ordem Eremita do Crepúsculo. Klein pensou pungentemente enquanto apresentava possíveis conjecturas. Além disso, ele estava bastante interessado na explicação do imperador sobre como o caminho do leitor não era intercambiável com o caminho do espreitador de mistérios e do erudito. Ele acreditava que, ao aprofundar sua compreensão, poderia ser capaz de descobrir as regras e a lógica por trás da intercambialidade dos caminhos Beyonder. Para o Beyonder normal, o caminho do leitor, do espreitador de mistérios e do erudito pertencem ao domínio do conhecimento. Deveria haver uma conexão muito forte entre eles, mas o primeiro é diferente. O leitor pertence à parte onisciente da frase onipotente e onisciente. Então, o suplicante de segredos, que é o caminho do pastor, é a parte onipotente. Então, deve haver uma certa interseção entre os dois. Por exemplo, ser potente por ser erudito e ser erudito por ser potente. Portanto, eles podem ser trocados. Partindo desse ângulo, o caminho da tempestade pode ser entendido como onipotência no domínio marítimo, terrestre e aéreo. O espectador corresponde à psique, tornando-o um complemento poderoso para a tempestade. Então, por que o caminho do Sol pode ser intercambiado com eles? Considerando que existia um antigo deus do Sol que era considerado onipotente e onisciente, isso significa que o caminho do Sol é a base que acomoda onipotente e onisciente. Sim, de acordo com esse processo de pensamento, espreitador de mistérios e erudito são aspectos diferentes do próprio conhecimento. É por isso que eles podem ser intercambiáveis. Então, como assassino e caçador são diferenciados? E quanto aos caminhos da meia-noite, morte e Deus do combate? Em instantes, Klein pensou em muitas coisas, mas não teve tempo nem conhecimento suficiente para aprofundar sua análise. Tudo o que ele pôde fazer foi jogar temporariamente as perguntas correspondentes para o fundo de sua mente e colocar a terceira página do diário no topo da pilha. À primeira vista, Klein de repente ficou focado. Isso porque a página do diário era muito diferente das anteriores. Não tinha data e as palavras estavam espaçadas. Por se tratar da cópia original,
O peso colocado na página quando as palavras foram escritas era obviamente fora do comum. Klein folheou a página enquanto o conteúdo refletia em sua mente. Não, impossível. Como isso pode acontecer? Aspas. Se minhas previsões não estiverem erradas, não sou o único que teve esse encontro. Não, não. Como isso pode acontecer? Aspas. O que vi me diz que tudo será destruído. Da mesma forma para tudo que criei. Não, não posso aceitar esse final. Tenho que trabalhar duro para me salvar. Não posso confiar nas 7 divindades. Enquanto eu ascender ao trono da sequência 0, só então eu e as coisas que valorizo seremos preservados. Devo tentar trazer o Senhor Porta de volta ao mundo real? Não. Embora ele afirme ser apenas um sequência 1, acredito que ele não é apenas uma sequência 1 comum. É muito provável que ele traga uma catástrofe inesperada sobre mim. As palavras chinesas, muito maiores do que as das 2 primeiras páginas, ocupavam o pedaço de papel amarelado de maneira aleatória. Não havia muito conteúdo, mas deixou a cabeça de Klein latejando dolorosamente. Quando estava escrevendo esta página no diário, o imperador Roselle era muito provavelmente um sequência 1, imperador do conhecimento. O conteúdo que ele escreveu foi infundido com uma poderosa sensação de mistério e preenchido com suas emoções. Isso também significava que se Klein tivesse lido o conteúdo no mundo real, poderia muito bem ficar mentalmente instável ou enlouquecer e perder o controle imediatamente. Felizmente, a Madame Eremita não sabe chinês, caso contrário, ela teria sofrido mutação quando estava memorizando o conteúdo. Mesmo que ela não entenda chinês, deve ter achado isso especialmente cansativo e desgastante. Se alguém for exposto a isso por longos períodos de tempo, alucinações visuais e auditivas não pode ser evitado. Além disso, há uma grande chance de que os primeiros sinais de perda de controle apareçam. Klein pensou, parabenizando-se pela boa sorte. Seu foco rapidamente voltou para a anotação do diário quando uma sensação de perplexidade surgiu. O que o imperador viu que o deixou tão emocionado? Seu humor também era bastante extremo. Não, a agitação e a precipitação, como se vê nas palavras, são um pouco anormais. Não corresponde à imagem de alguém que ocupou uma posição elevada por longos períodos de tempo. Não corresponde ao nível de um anjo. Mesmo em seus últimos dias, ele disse que, depois de morrer, não se importava se as enchentes inundassem os céus. Ele não perdeu a compostura nem parecia tão agitado naquela época. Quem o influenciou? Ou algo corrompeu e poluiu seus pensamentos? Além disso, ele mencionou que não foi o único que teve esse encontro. A que ele está se referindo? Transmigração? É verdade que ele não foi o único que transmigrou sem nenhum motivo desconcertante. Também tenho eu, ou até mais. Enquanto os pensamentos passavam por sua mente, Klein não perdeu tempo. Ele fez as 3 páginas do diário desaparecerem enquanto sorria para Ketoa. Você já pensou no pedido? Ketoa se curvou em preparação e disse, gostaria de saber por que o imperador Roselle enlouqueceu em seus últimos anos. Audrey, que estava na mesma fila que ela, piscou. Ela acreditava ter ouvido errado, pois não esperava que a Madame Eremita fizesse imediatamente uma pergunta tão pesada. Além disso, como ela sabia que o imperador Roselle enlouqueceu nos últimos anos? Além disso, ela entregou apenas 3 páginas, então como poderia fazer uma pergunta dessa magnitude? Não respeita o princípio da troca equivalente. Audrey teve muitos pensamentos surgindo em sua mente, mas ela não impediu a pergunta da Madame Eremita. Em vez disso, esperou pela resposta do senhor louco com interesse despertado e excitação inexplicável. Auger, Enlin e Force também prenderam a respiração.
Eles lançaram o olhar para o final da mesa de bronze. Apenas Derek e o mundo pareciam alheios. Klein pensou e riu. Primeiro, precisamos aceitar a realidade. Não sou onisciente, nem onipotente. Ele disse essas palavras de maneira descontraída e autodepreciativa, mas a eremita e companhia não mostraram nenhum sinal de inquietação. Em vez disso, pareciam ainda mais reverentes. Para eles, era óbvio que o Senhor Louco não era onipotente e onisciente. Ignorando suas suposições sobre o estado do Senhor Louco, o nome honroso desta existência oculta não tinha nenhuma descrição relacionada que explicasse o problema. Além disso, nenhum dos atuais deuses verdadeiros e deuses malignos tinha nomes honrosos que envolvessem onipotência e onisciência. Depois de definir suas expectativas, Klein começou a responder à pergunta do eremita. Também gostaria de saber o que Roseli encontrou em seus últimos anos. Atualmente, pode-se confirmar que, devido a uma causa e fonte de estimulação desconhecidas, Roseli lançou seu olhar para a sequência 0. Ele não explicou a que correspondia a sequência 0. No clube do tarô, havia mais pessoas que sabiam disso do que aquelas que não sabiam. Mesmo quem não sabia poderia ter adivinhado alguma coisa. Sequência 0. O imperador queria se tornar um deus? Não é de admirar que se diga que ele enlouqueceu nos últimos anos. Audrey sabia o que a sequência 0 significava e suspirou instantaneamente. Da mesma forma para Alger. Ketoa sabia claramente o que a sequência 0 implicava. Ela expressou sua gratidão enquanto pensava enquanto retraía o olhar. Sequência 0, Enlin e Force ruminaram sobre a frase, como se tivessem acabado de perceber que havia uma posição acima da sequência 1 que pertencia aos verdadeiros deuses. Derek olhou para o Senhor Louco com uma expressão confusa. Ele não entendia o que havia de errado na tentativa do Imperador Roseli, alguém que teve forte presença na história. Na Cidade de Prata, se alguém tivesse a chance, todos os residentes desejariam se tornar um verdadeiro deus da sequência 0, para criar um ambiente de vida mais sustentável ou para tirar todos daquela terra. Klein não deu mais detalhes enquanto se recostava na cadeira e examinava a área. Vocês podem começar. Com isso dito, ele controlou o mundo para olhar para Derek antes de sorrir profundamente. A fórmula da poção do notário que você deseja foi adquirida. Obrigado, Senhor Mundo. De acordo com o acordo, vou me lembrar da dívida e aguardar seu pedido, disse Derek com sinceridade. Tudo bem. Klein deu uma resposta controlando o mundo antes de fazer um show pedindo ao Senhor Louco para invocar a fórmula. Em pouco tempo, a fórmula da poção estava nas mãos do jovem Sol. Derek recebeu com alegria enquanto examinava vorazmente o conteúdo da pele de cabra. Sequência 6. Notário. Ingredientes principais: um conjunto de raízes cristalizadas da árvore dos anciões, 5 penas de um pássaro do pacto espiritual. Ingredientes suplementares: 100 ml de essência da árvore do pacto espiritual radiante, um girassol de borda dourada, um girassol de borda branca, 5 gotas de essência da água de samambaia. Sem esperar que os outros falassem, o mundo olhou para Alger e disse mais uma vez: como você sabe, tenho a fórmula e o ingrediente principal da poção Cantor do Oceano. Audrey e companhia ficaram momentaneamente perplexos. Ketoa não conseguiu esconder seu alarme enquanto olhava para o mundo. Ela se lembrava vividamente de que German Sparrow acabara de caçar Slaughter Kirches há uma semana. Como ele obteve a fórmula e o ingrediente principal da poção Cantor do Oceano? Não me diga que ele matou um cantor do oceano? Isso seria considerado um membro quase de alto escalão da Igreja das Tempestades. Faz apenas uma semana. Ketoa achou isso irreal. Ponto.